Graças a Deus por essa noite. Tudo bem com você? Tudo bem aí? Graças a Deus. Vamos assentar. Louvado seja Deus por mais uma terça light profética. O Senhor tem algo a falar conosco nessa noite, amém? Muito bem. Eu quero ministrar um pouco ao seu coração sobre como a nossa fé é a semente do hoje para o que Deus vai realizar amanhã. Eu vou repetir, e eu queria que você fosse se conectando aqui comigo, se você puder, ficar bem atento, porque eu preciso ser direto nessa palavra ao nosso coração, amém? Nós temos um chamado de Deus para exercitar a nossa fé, e a ideia que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é sobre como a nossa fé de hoje é uma semente para o que Deus realizará amanhã, amém? Está pegando a ideia? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, a fé diga comigo, a fé é. Sabe, e eu não sei se você já pensou nisso, mas muito do que vivemos hoje é resultado da nossa fé de ontem. Pode ser que a sua circunstância atual em alguma área da sua vida é resultado da fé de ontem, ou da falta de fé, ou da muita fé. Faz sentido ou não? Se a fé é a certeza hoje daquilo que está por vir amanhã, se a fé é a convicção do que Deus há de fazer, onde eu vejo onde eu não vejo com os olhos físicos, mas eu enxergo pela fé, eu enxergo com os olhos espirituais, então pode ser que o que está no físico hoje seja um resultado da sua fé ontem, da sua pouca fé ou da sua muita fé de ontem, amém? Sim ou não? Isso em todas as áreas. É fácil a gente dar um exemplo daquilo que é material, mas isso também se aplica ao nosso caráter, se aplica à nossa comunhão com Deus, se aplica aos nossos relacionamentos, porque toda obra do Senhor é uma obra de fé, é tudo pela fé, é tudo de acordo com a fé, amém ou não? Está aí comigo? Você pode se expressar mais? E sabe, Deus Ele quer escrever essa história da nossa fé, porque a Bíblia diz em Hebreus 11 fala sobre o que é a fé, aí vem falando da história de homens e mulheres de fé, e aí em Hebreus 12, as escrituras dizem em Hebreus 12, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a história de fé na nossa vida é aquela que Deus gostaria e Deus quer escrever. O que Deus conta, o que Deus, vamos dizer, diz ao seu respeito, tem a ver com a fé. Deus tem uma história de fé para cada um de nós. Deus não tem uma história só no sentido natural, é como Deus vê você que importa, é o que Deus diz sobre você que importa, é o que Deus fala sobre nós, é o que importa, porque isso tem a ver com a história do autor e consumador da nossa fé. E é interessante que eu quero começar na história de Gideão, porque a história de Gideão é tão forte, e aqui eu tirei algumas lições para nós, de como a fé é uma semente hoje, de como a fé ela é uma semente profética, de como a fé exercida hoje, está semeando para o que Deus realizará amanhã. Por mais que isso pareça óbvio, nós temos que entender o processo de Deus nisso. Juízes no capítulo 6, eu vou resumir bastante aqui a história hoje, mas tudo está na palavra, tudo é bíblico, óbvio, eu estou ministrando a palavra de Deus, mas em Juízes capítulo 6, começa a história, dizendo que Gideão, ele estava, trabalhando ali com trigo num lagar de espremer uvas, ele estava ali tentando disfarçar, estava com medo, os midianitas estavam dominando, tinham cercado eles ali, e Gideão, ele está ali trabalhando, e a Bíblia diz
que Deus manda um anjo, e o anjo vem até Gideão, isso está a partir do versículo 12, e o anjo fala para ele: olha, você é um poderoso guerreiro, você é um poderoso guerreiro, eu tenho um chamado para a sua vida, eu estou te vendo com os meus olhos, eu quero, Gideão, que a partir de agora, você pare de exercer apenas no racional, mas que você entre no âmbito, no plano da fé. Deus sempre vai nos desafiar a sair daquilo que é natural, para entrarmos naquilo que tem a ver com a fé, que normalmente vão ter situações sobrenaturais acontecendo. E Deus está desafiando ele, manda um anjo, o anjo conversa com ele, e agora ele vira e fala: peraí, tem alguma coisa errada. Se eu fosse um poderoso guerreiro, se eu fosse valente, como você está me dizendo, por que não está acontecendo nada conosco? Por que até aqui não aconteceu nada? Por que não está acontecendo maravilhas, milagres? Por que está acontecendo? E aqui nós percebemos que ele está, assim, de certa forma, incrédulo. Ele está querendo dizer o seguinte: só vai acontecer algo se já aconteceu algo. Mas no reino de Deus não é assim. Diga comigo: tudo na fé tem uma primeira vez. Por mais que Deus nos ensine com a primeira vez, como foi o caso de Davi, que Deus permite Davi matar um leão, matar um urso, porque quando ele chegou diante de Golias, ele tinha um currículo de fé. Mas para você e eu termos um currículo de fé, algum dia a gente tem que entrar no plano da fé. O que Deus está dizendo é: Gideão, você precisa entrar no plano da fé, porque eu posso não ter feito agora, 1 ano, 2, do jeito que você está achando, mas eu já fiz tantas coisas, eu tirei o meu povo do Egito, eu abri o Mar Vermelho, aconteceu tantas bênçãos, tantos milagres, e Deus está conversando isso com Gideão. Mas sabe, a resposta de Deus para o anjo é a primeira parte que eu já queria falar para você, sobre a semente de fé, como funciona a semente de fé, como a semente de fé hoje, como a fé hoje é uma semente para o que Deus realizará amanhã. E aqui eu começo dizendo para você a primeira coisa. O anjo chega para ele e diz: ei, você é um poderoso e valente guerreiro do Senhor. Sabe o que o anjo estava querendo dizer? Ei, você está procurando milagre que Deus não fez, mas o milagre está diante dos meus olhos, o milagre é você. O anjo está dizendo: Gideão, o milagre é você, o milagre está dentro de você. Sabe, a primeira coisa que eu quero te dizer é que quem é Deus em você, importa para Deus te usar. Quem é Deus em você é a primeira coisa que você vai precisar saber, para que você exerça essa fé, como eu estou ministrando, essa semente de fé. Sabe, ei Gideão, o milagre é você agindo. Ei Gideão, o milagre é você aplicando fé. Ei Gideão, o milagre é você na prática. Ei Gideão, você está à procura lá fora, mas aquilo que está para acontecer é a partir da sua vida. Você está procurando o outro, você está esperando na família mais forte. Ele diz para o anjo: olha, eu sou o menor, da menor família, da menor tribo aqui, não faz sentido. Mas Deus está dizendo: faz sentido, porque é a respeito da minha vida na sua, é a respeito do meu poder sobre você. Então ele está dizendo: você é alguém poderoso, é Deus que te ungiu para libertar essas pessoas. E os caras, eles são tão incríveis, porque naquela circunstância, os caras foram tão incríveis, que eles começam a ficar desesperados, e você percebe como que Deus vai agindo de forma tão criativa, porque chega um momento que Gideão não acreditava por nada, e Deus falou assim: tá bom, já que você não acredita, vai lá no acampamento dos midianitas, vai lá no acampamento inimigo, e vê o que eles estão falando a você. E quando Gideão chega lá, ele põe o ouvido, ele ouve nas tendas do inimigo, e os inimigos estão falando bem dele. Os inimigos tinham uma estima maior sobre Gideão do que a sua própria autoestima. E isso acontece na nossa vida. Porque se a gente tiver esse mindset de
de vitimismo, de minimalismo, de eu sou pequeno, eu não posso, essa semente, ela não consegue brotar, ela não consegue ser gerada, porque Deus, Ele está dizendo para Gideão, e talvez o que seja para mim e para você, ei, é você que eu vou usar, é você, sou eu na sua vida, e assim vai acontecer muitas coisas, mas se você não acreditar no meu projeto, em você e através de você, essa semente não vai ser lançada. Essa história é interessante porque ela tem muito a ver com aquela história de Moisés, quando ele escolhe 12 espias. E é tão interessante porque ele escolhe 12 líderes das tribos. E eu sei que essa história a gente sempre menciona, mas tem algo que destaca-se em Números capítulo 13, no versículo 33, porque quando eles voltam daquela terra, eles estão dizendo, a terra é maravilhosa, a terra tem frutos incríveis, a terra realmente mana leite e mel, essa terra é preciosa demais, aleluia. Eu fico imaginando que Moisés já estava empolgado, Moisés já estava falando, então vamos embora, mas de repente, é interessante que os 10 que vacilaram, eles falam algo que chama a nossa atenção. Olha só o versículo 33, apesar da terra ser tão boa, Moisés, nós vimos também os gigantes, os Enaquins, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos como gafanhotos, à nossa própria vista e à vista deles. Está escrito isso? Está aí ou não? Aqui não está aparecendo para mim, eu não sei qual versão está aí, mas nós nos tornamos como gafanhotos. Olha só, em nenhum momento Deus disse que eles eram gafanhotos, em nenhum momento, você percebe que aqui tinha um problema em eles perceberem que Deus queria fazer através da vida deles, e isso não é um problema pequeno, gente, é um problema grande. Quem quer experimentar as coisas grandes de Deus que estão para acontecer lá na frente, precisa acreditar em si mesmo hoje. E quando eu digo em si mesmo, não estou falando por si mesmo, mas é de Cristo através de nós, de Deus através de mim. Deus pode fazer através de você, independente da sua classe social, independente da sua intelectualidade, independente se você ganha 2 mil, 20 mil ou 200 mil, Deus faz, porque Ele está pegando aqui Gideão, da menor família, da menor tribo, mas é exatamente sobre a vida de Gideão que Deus está falando, você é o milagre, está dentro de você o que eu quero fazer. Mas o problema é que, quando você não tem fé no que Deus pode fazer na sua vida, as pessoas também vão te ver sem autoridade nenhuma. Muitas vezes, como você se enxerga, as pessoas te enxergam. Olha o que ele diz, nós nos víamos como gafanhotos, e eles a nós. Esse é o problema do cristão que não acha que tem uma semente de fé, que não acha que pode exercer sua fé com autoridade, que não acha que por causa de algum passado esquisito, por causa de uma história difícil nos últimos anos, por causa de algum erro, algum vacilo, né? Se você, meu irmão, passou por um processo de arrependimento, de restauração, você é realmente uma nova criatura, e Jesus pode e vai fazer através da sua vida. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que tem muitas pessoas que ficam procurando maneiras de achar as coisas difíceis, grandes demais para ser realizadas. E na verdade isso é uma espécie de incredulidade. Mas eu quero dizer para você, a primeira coisa, eu quero dizer para você com muito carinho, que quem Deus é em você, importa para Deus te usar. Quem Deus é em você. Quem Deus é? Deus está falando, você é grande, você pode ir além, você pode transformar pessoas através da minha vida, você pode dar o seu testemunho, você pode contar a sua história, você pode, porque a sua história é uma história de fé. Segunda coisa que eu vejo nessa história, ele vem, e ele, depois dessa crise passar, o anjo começa a ter outra guerra com ele, começa a falar, olha, você tem que entender, cara, você estava achando que você era só o cara do lagar, só o cara para debulhar trigo, não, mas tem algo mais,
Eu tenho um chamado para a sua vida. E o chamado que eu tenho, o anjo falando como voz de Deus, e o chamado que eu tenho para a sua vida é maior do que apenas debulhar trigo. O chamado que Deus tem para mim e para a sua vida é maior do que apenas exercer a nossa profissão. É maior do que apenas ser pai, que é muito bom. É maior do que apenas ser filho, ser marido, ser esposa. É maior do que muita coisa que a gente só acha que é aquilo. Sabe, Deus está dando um alerta para Gideão. A segunda coisa sobre essa ideia é que nós precisamos envolver no propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus, quando a gente se envolve nele, a gente está semeando fé. Gente, não tem como semear fé fugindo do chamado. Não tem. Porque a semente da fé, ela está sempre dentro de uma história que Deus está construindo. Uma vez eu questionei tanto a Deus, porque no meu caso, que tem um chamado para o ministério, mas uma vez que eu questionei tanto a Deus, porque eu tinha um chamado para o ministério, já passavam-se 7 anos que eu tinha convicção desse chamado, mas eu ainda estava na empresa que eu trabalhei por 13 anos, ainda que muito feliz financeiramente, exercendo um cargo importante, tantas coisas, mas eu não estava convicto de que aquilo fazia parte da minha história, do meu chamado. E eu me lembro que eu tive essa crise interna, e eu lembro que Deus falou assim comigo claramente, depois usou outras pessoas nessa época que eu tive essa crise, mas Deus falou assim comigo, algo mais ou menos assim: você está no caminho do seu chamado, e é isso que importa. Sabe, Gideão, ele estava agora diante de uma história que ele precisava decidir semear fé. Sabe, ele estava buscando essa certeza de que Deus o chamou para fazer aquilo. E quando nós estamos nos envolvendo com o nosso chamado coletivo, chamado individual, chamado para levar a mensagem do Evangelho, chamado para liderar uma célula, chamado para discipular, chamado para cuidar, chamado para amar, chamado para tantas coisas, mas quando nós estamos envolvidos no chamado, nós vamos naturalmente semear fé, e isso nos traz uma poderosa colheita. Então toda vez que a pessoa foge do seu chamado, talvez até por uma dor ou por um desafio, sabe o que acontece? Pela minha experiência, ela entra numa dor muito pior, porque agora ela tem outra dor, e ela não tem a paz que o caminho do seu chamado lhe dá. Ela aumenta a dor. Quando se foge de uma dor que faz parte do nosso chamado, onde Deus talvez está permitindo para nos fazer um homem melhor, uma mulher melhor, um pastor melhor, um discípulo melhor, quando Deus está permitindo dores no nosso chamado, são oportunidades de Deus para semearmos fé, e a semente da fé de hoje é colheita amanhã. Então a dor, ela tem um propósito de Deus que gera poder, então é muito perigoso fugir do que Deus nos chamou para encontrar apenas o que nós queremos. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente é um caminho de enfraquecimento da fé, é um caminho de adormecimento da fé, fugir do nosso chamado para pregação, fugir do nosso chamado ministerial, fugir do chamado específico ou coletivo, fugir do chamado de Deus para nós, é anestesiar a nossa fé, é enfraquecer a nossa fé. O Senhor talvez está dizendo para você, que Ele te chamou para mais coisas. Deus estava dizendo: Gideão, eu te chamei para mais coisas. Você é um bom marido, você é um bom pai, você é até um bom trabalhador nesse trigo, mas eu te chamei para liderar, eu te chamei para ser levantado como aquele que vai salvar muitas pessoas, eu te levantei para derrotar os medianitas. Deus estabelece, Deus esclarece para ele sobre o seu chamado, mesmo com frio na barriga. Por quê? Porque é nesse caminho que a fé
semeia, que ela é aperfeiçoada e que ela lança sementes. E terceiro, a semente de fé deve ser regada com obediência. Agora Gideão, ele vai para um lugar onde Deus está dizendo, onde ele aceita o seu chamado, onde ele entende que ele poderia, e Deus fala para ele, olha, agora nós vamos fazer um processo seletivo. Gente, é difícil essa história agora a gente entrar em muitos detalhes, mas 32 mil homens já era muito pouco, perto dos possíveis 200 ou 300 mil dos medianitas. A Bíblia fala que o exército dos midianitas era assim, imensamente numeroso. Há quem diga que chegava a 300 mil homens. Ele está com 32 mil. Na cabeça e no coração de Gideão já existia um exercício da fé, sim ou não? Eu vou enfrentar 300 mil com 32, tem que ter fé, sim ou não? E ele vai para a luta, mas agora Deus está dizendo para ele, agora Deus está testando a fé, a semeadura de fé pela obediência, e todos nós passamos por isso. E esse é um lugar que muita gente fica para trás, porque agora Deus está dizendo para ele, Gideão, você está com muitos homens, muitos Deus, como assim Deus, você está de brincadeira, está com muitos, e outra coisa, tem alguns aí no meio que estão com medo, e nós não podemos ter medo no nosso meio, então pede para os que estão com medo sair. Aí eu penso Gideão, falando assim, deve sair uns 1.000 ou até uns 1.500, e Gideão fala, quem está com medo levanta a mão, ninguém levantou, homem com homem nunca tem medo, homem do lado de homem nunca tem medo de nada, é ou não é? Aí ele falou assim, diante de Deus, quais os homens aqui estão com medo? Aí foi um devagarzinho, o outro, 20 mil Douglas, 22 mil homens dos 32 tinham medo. Aí Deus fala para Gideão, manda eles embora. Não Deus, você está de brincadeira, eu achei que era 1.000, mas são 22 mil, Deus, vamos fazer um tratamento espiritual, emocional, para eles perderem o medo, não é melhor a gente curar eles? Deus, o Senhor pode todas as coisas, eu estava com medo há pouco tempo atrás, você veio e me deu uma dose de coragem, vamos Deus, não, manda eles para casa, 22 mil vai para casa, isso está em Juízes 7, 22 mil embora, sobraram quantos? 10 mil, agora Gideão já está um pouco preocupado, Deus fala assim, Gideão, pede para os homens ir até o rio e beber água, vamos ver quais que vão beber água com as suas mãos, qual que vão beber igual cachorro, assim, ó lá, então vamos ver, e aí Gideão viu que quase todos os 10 mil estavam bebendo igual cachorro, assim ó, e ele falou assim, é lógico, esses são os mais machos, e era mesmo, provavelmente os mais raízes já beberam igual cachorro a água, e os um pouco menos raízes, porque os Nutella já tinham ido embora, então os pouco menos raízes, estavam bebendo água com sabe o que Gideão pensou? Eu estou vendo aqui, tem uns 300 que estão bebendo com as mãos, e graças a Deus, 9.600 beberam com a boca, então Deus vai mandar os 300 embora, aí Deus falou assim, muito bem Gideão, fica com os 300 e manda os 9.700 embora, não é possível, está tudo errado, mas não estava errado, estava certo, Deus estava trabalhando a fé daquele homem, Deus estava trabalhando a fé da nação, porque Deus disse, eu vou vencer com o mínimo, para que eles não achem, por causa do orgulho deles, que eles não achem que foi com a força deles, mas que eles vejam que foi pela fé que eles venceram, que foi com a minha força que eles venceram, sabe o que eu quero dizer com isso? A semente da fé tem que ser regada com a obediência nos detalhes, e agora, para terminar, Deus vem para Gideão e fala, pega os 300, ele pega os 300, aí Deus fala para eles assim, cada um vai pegar uma, aí acho que Gideão falou, metralhadora, não Gideão, cada um vai pegar uma, bazuca, não Gideão, cada um vai pegar uma trombeta,
Ah, Gideão, e também eles vão levar um vaso. E também, Gideão, uma vela. Gente, eu não sei você, mas se a gente fosse Gideão, ia ter um bug total na nossa cabeça. Sim ou não? Bugou. Como que pode? É uma guerra, 300 mil homens, eu estou com 300, é um para cada 1000, né? Eu estou só com 300, e agora Deus vem e fala para eu levar um vaso, uma vela e uma trombeta. Tem alguma coisa errada. Mas sabe o que eu quero dizer para você com muito carinho? Eu não sei se já aconteceu isso com você, porque aqui tem um segredo enorme, ligado à nossa fé. Você já percebeu que quando Deus está pedindo algo que não tem diretamente nada a ver com a batalha que você está prestes a lutar, é porque Ele quer trabalhar alguma coisa especial em nós? Já aconteceu com você? Às vezes, acontece comigo. Eu falo, Senhor, nós precisamos de recursos para isso. Deus, nós precisamos de recursos para isso, para fazer algo novo, para fazer isso. Aí Deus fala assim, amém, amém. Então aumenta, dá uma oferta. Eu falo, não Deus, você não entendeu, eu estou precisando de dinheiro. Lembra? Foi assim a viúva. Eliseu chega na casa daquela viúva, dois filhos dela iam virar escravos, porque o marido tinha morrido, deixado dívida, os filhos iam virar escravos, e aí ela pede ajuda para o profeta fala assim, tá bom, vou te ajudar, então me dá o que você tem. Cara, mas eu não tenho nada, estou precisando. Ele fala, não, você tem alguma coisa assim, pega o que você tem, eu tenho só um pouquinho de óleo. Talvez ela até falou assim, você tem certeza do que está falando? Porque eu só tenho um pouquinho de óleo, é tudo que eu tenho. E ele pede. Não é sobre dinheiro, é sobre fé, é sobre uma semente que nós plantamos hoje e realizamos amanhã. Ali não era dinheiro, não era óleo, não era isso, era uma relação de confiança. O que Deus está tratando com Gideão aqui é confiança. Ei, tirei seus homens, agora eu tiro suas armas, agora você tem um vaso, uma trombeta e uma vela, e agora, vamos? E eu não sei aqui, esse segredo que eu quero te mostrar é que em muitas histórias de vitória pela fé na palavra de Deus, muitas delas, né, desses grandes homens de Deus na Bíblia, e até na história da nossa vida, muitas delas, normalmente Deus pede para a gente obedecer a Ele em coisas que aparentemente não tem nada a ver com a batalha que estamos envolvidos. E é nesse ponto que eu posso te garantir, pela graça de Deus, como pastor que eu sou, é nesse ponto que muita gente está travado. Porque a gente quer obedecer intencionalmente, no contexto das nossas batalhas. Mas às vezes nós estamos perdendo uma batalha aqui, porque não estamos obedecendo algo ali. Porque menosprezamos uma obediência ali. Nós estamos perdendo uma batalha aqui, porque aqui nós estamos focados nela, estamos achando que estamos obedecendo tudo, mas às vezes tem algo ali que Deus pediu que a gente não fez. Gideão, pega vaso, pega vela, sabe, é nesse teste que às vezes, infelizmente, alguns não avançam, é nessas coisas pequenas que a gente não quer obedecer, mas são sementes de fé. Sabe, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, gente, em coisas aparentemente pequenas. Coisas que às vezes ninguém vê, ou poucos enxergam. Coisas do nosso coração. Coisas simples. Eu percebo na história ministerial, até hoje, que algumas pessoas querem o grande, mas não conseguem ser fiel no pequeno. E por isso travam. Deus está dizendo para Gideão, cara, eu quero ver a sua fidelidade nisso aqui. Pega um vasinho, uma velinha. Pega a trombeta. E às vezes é nessas coisas pequenas que a gente não quer abrir mão. Às vezes a obediência aqui, você vê que aqui não é uma obediência no sentido de pecado ou não, mas no sentido de um paradigma, no sentido de uma forma. Gente, às vezes Deus já pediu para a gente mudar a forma. E a gente é tão tradicional, tão convencional, tão paradigmado, e fica insistindo com Deus da velha forma, e a velha forma não é errada, mas às vezes Deus está só testando o nosso coração para a nova forma. Não sei se vocês entenderam.
são coisas que às vezes são paradigmas, coisas que a gente não quer abrir mão, coisas que não vão mudar muita coisa. Eu conversei há uns anos atrás com um jovem pastor, que estava tendo muitas lutas com o seu pastor sênior, e aí eu falei para ele, me conta sobre 3 lutas que você está tendo com ele. Aí uma era a cor da parede, a outra era a cor da cadeira, e a outra era a altura do microfone. Eu falei, meu irmão, essa é a sua luta, essa é a sua batalha, com o homem de Deus na sua vida? Ele falou, é. Eu falei, cara, então está fácil demais. Deixa ele abaixar seu microfone, deixa ele com as paredes brancas, e deixa ele com a cadeira branca, aleluia. Porque isso não vai mudar nada. Quantos estão entendendo a ideia? Porque, cara, às vezes, aquilo estava barrando toda a autoridade daquele pastor jovem. Por quê? Porque ele estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Ele estava querendo mudar uma forma, como se a forma fosse o todo. Mas tem coisas muito maiores. Deus estava testando a sua obediência por coisas pequenas, coisas que ele pensava, coisas da opinião. E a gente, às vezes, deixa de semear com fé e não experimenta as recompensas. Naamã, vai no Rio Jordão, Naamã. Quem é esse que está falando? Eu sou estagiário do profeta. Estagiário? Tem 30 anos que eu não converso com estagiário. 30 anos e você, um estagiário, vem conversar comigo? Eu sou o general da Síria. Chama o profeta. O profeta pediu para eu te falar, ele não vai te atender. Vai no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, você ficará curado da lepra. Olha como que a semente de fé, hoje, é trabalhada por Deus em obediência a detalhes. Quando a gente se fecha para detalhes, que Deus está pedindo para tratar a gente, que não muda nada para Deus. Para Deus curar Naamã na frente do profeta, no Rio Jordão, no Rio Anão, no Rio Não, ia dar na mesma. Sim ou não? Mas para o coração dele não. Um pastor amigo meu abriu uma empresa, que Deus mandou ele abrir uma empresa, ele abriu 7 anos na empresa, 7 anos trabalhando, bivocacionado. Deus mandou ele abrir empresa, ele com o ministério, dividindo ministério e empresa. Deus mandou abrir a empresa, e a empresa dele crescendo, só que não dava lucro, nem prejuízo. Primeiro ano a empresa deu 5 mil de lucro, segundo ano deu 8 mil no ano, aí não dava lucro, 7 anos, aí deu 7 anos, ele falou assim, o número 7 é o ano da bênção, o ano da perfeição, é o ano do agir de Deus, esse ano vai dar lucro. Aí, no ano 7º, deu prejuízo, que era mais ou menos o valor dos lucrinhos que deu na vida inteira. Deus mandou empatar o jogo, e ele foi para a presença de Deus e falou assim, Deus, eu não estou entendendo. O Senhor mandou eu abrir a empresa, eu tenho convicção que foi o Senhor. O Senhor mandou eu mexer com esses produtos, o Senhor tem convicção, o Senhor mandou isso. Deus, a empresa não dá certo. Aí um dia, ele começou a fazer um jejum sobre isso, porque ele estava em crise. E aí um dia Deus visita ele, no seu tempo a sós com Deus, Deus visita ele de forma gloriosa. Aí Deus visita ele e falou assim, ei, você está preparado para ouvir? Estou. Ei, eu não pedi, eu não abri a empresa para a empresa dar certo. Eu pedi para você abrir a empresa para você dar certo. A empresa não é para dar lucro, é para tratar o seu coração. E a minha misericórdia que tem feito ela não dar prejuízo. Porque quem sabe o prejuízo pode tratar você ainda mais. E ele chorou 2 horas na presença de Deus. 2 anos depois, Deus pede para ele vender a empresa. Ele vendeu a empresa com 8 para 9 anos. Ele vendeu a empresa. No primeiro ano que o outro comprou, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Deu um lucraço. Pensou, Guilherme, que crise? No primeiro ano deu um lucro. Deu um lucro muito bom. No segundo, e a empresa hoje é 3 vezes maior, deu lucro. Sabe por quê? Porque Deus não queria nada com a empresa, Deus queria o coração dele pronto. E hoje é um pastorzaço conhecido. Quantos estão entendendo? Entende?
Diga comigo, a semente da fé passa pela obediência nos detalhes. Ela é regada assim, faz sentido? Amém ou não? Deixa eu concluir. Sabe, essa obediência nos detalhes faz parte da fé que semeia para o futuro. Sabe, eu acho que nós temos que cuidar disso no nosso coração. No futuro nós pisaremos, eu vou mudar essa frase, amanhã nós pisaremos na fé que nós andamos por ela hoje. No futuro, nós pisaremos na fé que nós andamos por ela, porque a fé é uma semente. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo fala ao seu filho espiritual e ministerial, ele fala assim: Timóteo, combata o bom combate da fé. Gente, a fé é um combate. A fé não é uma razão, a fé não é uma emoção, a fé não é um sentimento, a fé é uma guerra. É muito forte isso, pastor, é forte mesmo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque o diabo, ele ama domesticar leões. No contexto da fé, nós temos que ser como leões, que avançam, que não têm medo, que exercem domínio, influência, autoridade, que é tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, gente. Custou caro demais para Ele. Custou a vida, o sangue do Cordeiro puro, imaculado, perfeito. Até hoje em Israel, mesmo quem não crê em Jesus, não tem nada com que acusá-lo. Sabe o que o judeu fala que Jesus era? Ele fala assim, ele era perfeito, o único problema é que ele era blasfemo, porque na cabeça deles é a única coisa que eles encontraram. Jesus pagou um preço, e Ele nos deu pela graça dEle, esse espírito de avanço, de leão, de dominar, de crescer, de ter uma fé prática. Agora o diabo, ele quer domesticar os leões. Gideão era um leão domesticado pelo diabo. Gideão era um leão dentro de uma jaula, nesse caso, chamada lagar, e ele estava lá, envolvido com trigo. Deus quer fazer de gatinhos grandes leões, mas o diabo fica tentando levar os leões a serem gatinhos domesticados. Eu estou falando no contexto da fé. A fé é um combate. Deus nos deu uma fé para avançar, para a gente ser esses leões. É uma fé que não atua só para sobreviver. Como eu peço isso a Deus sobre a minha vida e a sua vida, que a gente nunca caia no engano da sobrevivência. Quem gosta de sobrevivência é o diabo. Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para avançar, para crescer, para ganhar vidas, para discipular. Deus nos chamou para sermos leões na fé. E eu volto na pergunta do início. E se a sua situação atual, é um pouco forte isso, mas eu preciso falar. E se a sua situação atual for resultado da sua fé? E se algumas áreas da sua vida que estão em situações difíceis forem um resultado da sua fé de ontem? Tem gente que a sua situação atual é esse resultado, porque nós somos resultados da fé de ontem. Agora a boa notícia é que a sua fé hoje pode ser mudada, pode ser esticada. Deus pode trazer graça para você, como trouxe para Gideão, falar: ei, sai desse espírito de sobrevivência, vem para fora, porque eu tenho algo mais para a sua vida, e vou fazer através de você. É possível. Então a sua fé hoje é uma semente do futuro. O seu estágio amanhã é resultado da sua fé hoje. A fé, ela tem que ser exercida assim, como uma semente profética. Faz sentido ou não? Sim ou não? E às vezes, gente, tem áreas da nossa vida que a gente precisa desenvolver mais na fé. Por exemplo, pela graça de Deus, mas eu tenho
áreas da minha vida que eu tenho mais aperfeiçoamento na fé. Tem outras áreas da minha vida que eu peço sempre a Deus. Você deve ter alguma coisa assim. Há uns anos atrás, eu não tinha muito costume de orar por curas. Eu comecei a pedir a Deus para aumentar a minha fé, para me dar fé. E Deus começou a me dar estratégias para eu começar a agir nessa área. Hoje, pela graça de Deus, eu já tenho um pouco mais de fé. Eu quero ter muito mais, né? Mas eu tenho um pouco mais de fé. Eu tenho fé para cura. Eu oro por cura. Eu creio, eu sempre creio em cura, né? Mas eu creio que Deus pode usar a minha vida em cura. Não sei se vocês estão entendendo. Agora, eu tenho áreas que é mais aperfeiçoada. Qual é a área da sua vida que a sua fé precisa ser aperfeiçoada? Sabe? Qual é a área da sua vida? O que você está falando, pastor? Eu estou falando de viver além da nossa capacidade. É sobre o que nós vamos ser como indivíduos, como igreja. É sobre o que nós vamos conquistar como família da fé, e como também indivíduos e família biológica. É sobre isso. E Deus realmente vai nos dar graça para semear com essa fé, amém? Diga comigo: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E eu encerro com isso. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E aí ele vai contando sobre Abraão. Ele fala: olha, se Abraão tivesse tido só uma fé sentimental, ele não tinha feito a obra. Abraão trabalhou. A fé de Abraão não foi só crer. A fé de Abraão foi crer, pegar o seu filho Isaque e levá-lo para sacrificar. A fé de Raabe é mencionada. Raabe, ela não pôde só crer que aqueles eram parte do povo de Deus, mas ela teve que crer, ajudá-los, e por isso, ela inclusive fez parte da linhagem do nosso Senhor Jesus. Tiago 2:26, o apóstolo termina dizendo o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé em Deus, gente, é a fé que combate, que exercita, que trabalha, que tem ações hoje, e que isso resulta em realizações poderosas amanhã. Sabe o que eu quero dizer com isso? São as obras de hoje que dão vida à nossa fé. É uma frase meio perigosa, mas porque a nossa salvação é pela fé, tudo fazemos pela fé. Só que o que dá força à sua fé são ações. Quando a pessoa começa a diminuir a entrega a Deus das suas mãos, do que ela pode fazer, ela começa a enfraquecer na fé. Porque se as obras é que apontam para uma fé saudável, e a falta de obras é que aponta para uma fé morta, quando eu diminuo obra, diminui fé. A fé, em outras palavras, ela é ativada, ela é aumentada pelas obras. Se falta obras, falta fé. E isso tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, bem simples, domingo eu ministrei sobre nós entendermos, termos revelação do propósito, que lá fora tem muitas pessoas a caminho da morte, e que nós somos os Mardoqueus e as Estérs que precisam ir até eles, amém? Vamos pensar, você tem fé que pessoas que não conhecem Jesus podem se converter? Sim ou não? Você tem fé, você crê que alguém que você conhece, que ainda não tem Jesus, vai se converter? Sim? A maioria disse sim, e eu também digo sim. Agora, se a gente só ficar crendo e dizendo sim, nós não vamos experimentar isso, porque a Bíblia está dizendo: a fé sem obras é
morta. Pode ser que vai ser alvo da fé de outro, mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos o quê? Aproximar, nós precisamos convidar, nós precisamos amar, servir, ser a provisão, ajudar, declarar uma palavra, né? A palavra no mundo espiritual tem poder criativo, então nós temos que ter o quê? Ações, atitudes de fé. Faz sentido ou não? Estou falando de maneira bem simples, de maneira bem aplicável. Então, o meu objetivo nessa noite com você é desafiar você a ter sementes de fé, a não esquecer quem Deus é em você. Amém? Quem Deus é em você, importa para Deus te usar. Tem muitas pessoas que para Deus já estão prontas para ser usadas, mas elas mesmas não acreditam. Quem Deus é em você, importa para Deus te usar. Você é um leão e não pode ser domesticado. Amém? Sim ou não? Sim ou não? Você é um leão. Glória a Deus, Charlene. O leão venceu. Segunda coisa, precisamos nos envolver no propósito de Deus, porque quando nós nos envolvemos no propósito, Deus estica a nossa fé. E terceira e última coisa, a semente de fé precisa ser regada com obediência nos detalhes. A fé é resultado de ações. A fé, ela nos traz essas surpresas de quando nós obedecemos a Deus, há um liberar de Deus sobre nós, porque nós obedecemos pela fé. Gideão só podia ter obedecido, gente, pela fé, não era racional. Se Gideão fosse racional na obediência, ele ia cair. Quando nós obedecemos a Deus, nós não podemos calcular, gente. Por exemplo, se você é um dizimista fiel, vai ter um mês ou outro que se você calcular, você não vai dizimar. Sim ou não? Faz sentido? Para qualquer um de nós. Por que faz sentido isso? Por quê? Porque se eu for obedecer pautado nas minhas razões, eu vou obedecer quando me convém. Deus, agora não, agora chega. Você tirou 22 mil homens, depois tirou 9.700 homens, e agora você pede para a gente deixar as armas e trocar por um vaso com vela? É procissão. Entende? Naquele momento, Gideão teve que obedecer pela fé. A nossa obediência, ela é uma semente de fé, gente. É bonito obedecer pela fé. Deus se agrada de obediência pela fé. Nós obedecemos pela fé. Nós não obedecemos porque a gente fica pensando se vale a pena. Sempre vale a pena. Vamos ficar de pé. Eu estou muito empolgado porque nós estamos vivendo, olha o que eu vou falar no final. Nós estamos vivendo o melhor momento da nossa igreja até agora. Amém duas vezes, porque é o melhor momento e porque é até agora. Porque o que nós vamos viver daqui a pouco é melhor ainda. De verdade, não é jargão, é verdade. Isso é uma percepção espiritual. Há um liberar de Deus sobre nós. Há um liberar de Deus sobre nós. E eu quero desafiar você, sabe, a plantar sementes de fé. Primeiro entendendo o seguinte: sou eu sou alvo da graça. Quem é que é alvo da graça de Deus? Então acabou, você não precisa de mais nada. Paulo uma hora chegou e falou assim: Deus, isso, aquilo, isso. Aí Deus falou: para, Paulo. No meu tom de voz foi assim, mas eu acho que na vida real foi assim: Paulo, para. Né, Douglas? Para, Paulo. Ei, Paulo, para. Você quer voltar a ser Saulo? Você já é Paulo, cara. Não, Deus, por que não sei? Paulo, para. Deus, então me fala o que você tem a dizer. Sabe o que Deus disse? A minha graça é suficiente para você. Você não precisa mais nada para eu te usar. Gideão, você é um poderoso guerreiro, valente. É você, cara. Eu não, porque não fez o milagre, porque eu não sou da família pequena, porque eu não sou iletrado, eu não sou tão letrado, eu não sou tão... Não, Deus, acho que você... Gideão,
você. Você está buscando um milagre ao seu redor, mas o milagre está dentro de você. Você está buscando a solução no outro, a solução está aí. Eu vou usar você. Amém? Quantos podem receber isso? Quantos podem pedir a Deus uma cura da sua autoestima? Uma convicção de fé de que você é usado por Deus. Uma convicção de fé de que Deus pode te usar com gente grande, gente pequena, entre aspas. Uma convicção de fé que Deus pode te usar com todo tipo de pessoa, em todos os ambientes que você pisar. Nos ambientes simples, nos melhores, nos ambientes limpos e sujos, no ambiente que você tiver, Deus vai te usar, porque Ele colocou sobre você a bênção. A bênção é você. Gideão, é você, cara. Não é o outro, não é a família do outro. O que eu tenho para o outro não muda nada o que eu tenho para você. Deus não é esse cara que fala assim: ah, isso é para você, mas ele não é fácil assim. Ele faz isso se precisar, mas não é fácil assim. Isso é para você, mas você não quiser me dar aí. Não, Deus está aqui, cara, é você, vamos lá, eu acredito. É meio estranho, né? Deus falando, eu acredito em você, mas tem hora que Deus tem que falar: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que Deus estava falando para Paulo? Paulo, para com essa chacrinha, eu acredito em você, cara. Mesmo com esses probleminhas aí, vai lá e faz o que você foi chamado para fazer. Então nós vamos pedir ao Espírito Santo, levante suas mãos, vamos pedir ao Espírito Santo. Nós vamos curtir muito esses últimos momentos dessa terça, mas eu quero que você primeiro receba uma dose de confiança do alto. Não é autoconfiança, mas é a confiança do alto em quem Deus é em você. Quem Deus é em você importa para Deus te usar. Toda insegurança você pede para Deus tirar do seu coração. Toda pequenez em áreas específicas às vezes, você pede para Deus tirar do seu coração, porque você é o que Deus diz que você é. Você é quem Deus vê que você é. Você não é o que alguém pode ter dito, porque nós lidamos com pessoas carnais na vida, gente. Na sua história você lidou talvez com um pai e uma mãe carnal. Na sua história de vida você lidou com amigos de colégio que eram sem pudor. Na história de vida você lidou com pessoas que não falaram por Deus, não falaram da parte de Deus. Mas eu venho aqui dizer da parte de Deus que Ele é em você. Ele te abençoou, Ele te fez próspero, Ele te fez poderoso, Ele te fez um líder, Ele te fez alguém abençoado, Ele te fez alguém que vai influenciar sim, Ele te fez alguém que a voz sua será ouvida, Ele te fez alguém que confia e avança, Ele te colocou num certo aspecto esse espírito de leão, e o diabo não vai te tornar um gatinho, nunca mais, receba da graça de Deus, graça para avançar, graça para crer, graça para continuar, graça para não desistir, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É um pouco mais do que mais, é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Cristo em nós, há esperança de sobra. Cristo em nós, podemos. Deus em nós, os midianitas caem. Não precisa de 32 mil, bastam 300. Não precisa de armas, bastam vasos, trombetas e vasos. Meu irmão,
Prepare o seu coração. Prepare o seu coração para dizer para Deus nessa noite que você vai obedecer nos detalhes. Sabe, às vezes Deus está pedindo obediência em coisas que não tem a ver diretamente com a batalha que você está enfrentando. É obedecer de um lado e vencer do outro. Tem cara que não tem nada a ver, mas para Deus tem, porque Deus está preocupado com o meu e o seu coração. Mais do que uma empresa lucrativa, é um coração rendido à palavra. Deus tem a forma de fazer. Ele permite circunstâncias, porque Ele está preocupado com as nossas sementes. Porque quanto mais semente de fé hoje, mais realizações de fé amanhã. A fé é a certeza daquilo que se espera, mas que não se vê. Com os olhos naturais não se vê, mas convictamente eu espero. O que você espera? Sabe, o que você espera? A fé sem obras é morta. Deus te dá capacidade para lutar. Combate o combate da fé. Timóteo, combate o combate da fé. Avance, a fé é uma guerra, a fé é uma ação, a fé é um exercício. Então nós vamos exercitar. Nós estamos dispostos, Deus, a te obedecer nos detalhes. Nós estamos dispostos a perceber aqueles importantes detalhes que o Senhor tem para a minha vida, para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: feche os seus olhos. Não é que Deus está amaldiçoando assim, mas por isso que a palavra de Deus diz, fala: olha, maldito aquele que pegou o arado e deixa o arado e olha para trás. Por isso que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Por isso que o Senhor está falando que nós não podemos ter espírito de covardia. Por isso que o Senhor sempre coloca, nos posiciona para frente. Toda a Escritura, o Senhor posiciona homens e mulheres de Deus para frente. E hoje o Espírito Santo está reposicionando o seu olhar, reposicionando o seu coração. O futuro é nosso, o futuro é seu, o futuro é o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é sempre bom, agradável e perfeito. O futuro está na semente da nossa fé. Na semente da nossa fé. Vale a pena exercer a fé, vale a pena crermos, vale a pena avançarmos, vale a pena.
o futuro está muito próximo de alguns, porque você já tem exercido. O Senhor diz para animar o seu coração nessa noite. Você que já tem exercido, feito exercícios, já tem feito obras de fé, ligado a algo que você já sabe em Deus convictamente que vai acontecer. Eu quero dizer para você: continue, persevere. Nada como uma fé regada de coragem, de perseverança para experimentar o sobrenatural. Nada como uma fé regada de coragem e perseverança para experimentar a recompensa. Porque em Hebreus 11:1 e 2 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera, mas que não se vê. Mas em Hebreus 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você precisa exercê-la para ter essa conexão, exercê-la todos os dias. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque até para crer naquilo que Deus fez na sua vida, você vai precisar ter fé. Feche os seus olhos mais um pouquinho, deixa o Espírito Santo trabalhar aí dentro. Essa palavra, pela graça de Deus, é um pouco cirúrgica. Eu queria esse pedaço do texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que exercem a fé. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. A semente da fé é profética. Vira para alguém aí que você não dorme com ele, não mora com ele, não vale alguém que você mora com ele. Vira para essa pessoa e fala assim: semeie no âmbito da fé, você vai ter uma recompensa. A sua vida amanhã será resultado do seu exercício da fé hoje. A sua vida no futuro, ela será um resultado da fé hoje. Amém? Deus abençoe.